nossos LinkedIn Ads, os anúncios de conversa no LinkedIn Ads. O que são os anúncios de conversa no LinkedIn Ads? Bom, o LinkedIn Ads ele tem um recurso fantástico que são os anúncios de conversa. Os anúncios de conversa são basicamente anúncios onde você chama a atenção do teu usuário no e-mail. Não é e-mail, é e-mail. O e-mail é o inbox do LinkedIn. Então, ali, em vez de mostrar aquele textão que todo mundo faz no LinkedIn Ads, os anúncios de conversa, ele mostra apenas uma headlinezinha, onde você tem que ser bem persuasivo, a pessoa clica nessa headline e abre uma interação, um chatbot dentro do anúncio. O segredo é você fazer uma boa copy, uma copy assertiva, que foca na dor do cliente, de forma rápida e persuasiva para levar ele para um formulário. Nesse formulário, ele converte, aí você consegue esse lead através do LinkedIn Ads. Se você ainda não conhece a dinâmica, eu vou apresentar a dinâmica dos anúncios de conversa na minha tela, você vai ver como é que eles funcionam e como que a gente já planeja isso de forma rápida e assertiva, usando os projetos aqui dentro do cloud da inteligência artificial da DC, fechou? Então vem comigo para a tela. Vou compartilhar aqui e vou, antes de mais nada, te mostrar um exemplo, se você ainda não está familiarizado tipo de anúncios do LinkedIn Ads, cara, que é onde a gente mais tem tido resultado. Estou te mostrando aqui agora, beleza? Então, aqui na minha tela, esse é o tipo de anúncio de conversa. Estou aqui nos meus anúncios de conversa, na minha conta da DC, e basicamente o que aparece lá no e-mail é assim, ó, uma mensagem patrocinada, por exemplo, do Marcel Teles. Eu gosto, essa headline, inclusive, é uma headline que funciona muito bem. Opa, pelo seu perfil, vi que vai te interessar o que fazemos. Eu gosto sempre de trabalhar com ganchos diferentes, tá? Mas esse gancho específico, ele é muito poderoso. Então, fica a dica aí para usar esse gancho, ele sempre funciona. Opa, pelo seu perfil, vi que vai te interessar o que fazemos. A gente consegue taxas de clique muito altas, assim, eu tô falando de 0,70% a 80% nesse gancho. Então, a pessoa clicou aqui, ela vai abrir essa conversa. O Marcel Teles, CEO e fundador da DC, aí ele vai falar assim, oi, first name, aqui ele puxa automaticamente o nome da pessoa. Aqui eu vi aqui que você é o job title dela, né? O job title é a profissão, é o cargo dela, ele puxa automaticamente isso. Eu vi aqui que você é CEO na DC, estou certo? Então eu gosto de fazer uma pergunta retórica aqui, justamente para levar a pessoa a interagir com os botões aqui embaixo. É um chatbot, se ele clica isso mesmo, ó, ele já aparece aí sim aparece a copy. Olha, ótimo, então eu vou direto ao ponto, senhor nome. Eu sei que gerar leads com perfil qualificado em volume no segmento de marketing digital, ele vai pegar o segmento que o cara atua automaticamente, por isso fica bem assertivo essas copies. Pelos meios tradicionais está cada vez mais difícil, não é mesmo? Mas o LinkedIn Ads é um oceano azul onde poucos aprenderam a navegar. Como você pode ver, eu posso ajudar o nome da Acme, sei lá o quê, a navegar nesses mares e gerar muito mais leads qualificados no seu time comercial com anúncios interativos como este aqui. Por isso eu quis te convidar para uma ideia rápida diretamente comigo, sem equipe envolvida. Topa! Se ele clicar no Bora aqui, o que vai acontecer? Ele vai abrir o formuláriozinho, tá? Então ele já vai direto para o formulário. O formulário não aparece aqui. Então lá na minha conta, eu tenho aqui, vou ter que vir aqui na parte dos ativos, ó, e aqui é onde eu tenho os formulários. No caso, é esse formulário maior desafio que eu estou usando. Tá? Aí ele abre esse formulário aqui do LinkedIn quando ele clica lá no Bora, beleza? Só para mostrar a experiência, como é que funciona. Pronto, gente. Já abriu aqui o formulário, então ele vai abrir aqui o formulário, essa é a experiência que ele vai ter. Ó. Gere leads tão baratos quanto um pão de queijo. Aproveite uma vez por todas as oportunidades em teu caso do LinkedIn. Então aqui, ó, por exemplo, esses dados vêm automaticamente. Eu posso aqui selecionar até 10 informações que vêm automático do LinkedIn. Então, por exemplo, nome, sobrenome, e-mail, URL do perfil do LinkedIn. Isso é muito importante. Muito bom. Número de telefone, cargo, nível de experiência, nome da empresa, tamanho da empresa, setor. Isso tudo o LinkedIn já me puxa automaticamente sem o lead ter que preencher uma linha, né? E aí eu gosto de usar uma única pergunta personalizada, ou às vezes duas, né? Qual o seu maior desafio hoje? Eu deixo a pessoa escrever. Então, ela só pergunta, isso aqui. E eu ainda pergunto aqui, ó, você já domina o incrível potencial de gerar leads qualificados por LinkedIn? Não, preciso aprender ou domino. Então, você pode colocar duas perguntas para o lead responder para evitar a fricção, e aí ele envia aqui. Deixa eu colocar no módulo dispositivo móvel, para tu ver, ó, aí todas essas informações vêm automaticamente, o lead já vem bem qualificado, e aí ele vai clicar em enviar e vai enviar para ti o formulário. Fechou? Agora, como é que a gente
vai planejar esses anúncios. Aqui em vincular anúncios, ó, vou abrir a minha campanha. Opa, peraí. Em vincular anúncio, eu estou aqui com a minha campanha, estou aqui com o meu grupo de anúncios público, e aqui eu estou os anúncios. Eu vou clicar em editar e vou voltar lá na visualização. Então, você pode ver aqui que na configuração desses anúncios, a configuração está aqui. Aqui é a miniatura dele para você entender a dinâmica, tá vendo? Ó, bora. Se ele clicar em talvez numa próxima, ele vai para uma... Tá, sem problema, senhor Stênio. Fico à sua disposição caso precise dar um up nos seus resultados, conte comigo. E eu posso clicar, deixar o meu site para ele visitar aqui também. Fechou? Então, um anúncio interativo que leva o lead a preencher um formulário. Aqui eu tenho, ó, aqui eu posso programar como que eu vou assinar, tá vendo? Então, essa assinatura que está aqui, ó, eu escrevo ela aqui, fechou? Aqui é o nome do anúncio, aqui é o assunto do anúncio, aqui é onde eu vou puxar qual é o formulário que vai linkar esse anúncio. Quando eu clicar aqui em próxima etapa, eu vou ter a próxima etapa. Então, eu vou escrever o texto que está aqui, beleza? Por exemplo, está aqui o texto. Deixa eu voltar aqui desde o início. Cadê? A etapa anterior, perdão. Ó, então, eu vou vir aqui para a próxima etapa. Ele vai ver, ó, olá, first name, vi aqui que você é job title. Aqui eu insiro os campos personalizados que eu quiser, tá vendo? Job title e tal. Então, aqui eu vou configurando todos esses botões, ó, texto do botão de call to action. Eu escrevi isso mesmo, tá vendo aqui isso mesmo? Tá aqui isso mesmo, ó. Aí, qual é a ação? Ele vai para a próxima mensagem. Aí eu vou editar a resposta, vou aqui, ó. Aí a próxima mensagem, maravilha, vi que você atua no setor tal. Tá aqui, ó, maravilha, vi que você atua no setor tal. Então aqui eu vou construindo o meu anúncio, fechou? O que eu vou mostrar para vocês agora? Eu vou lá para o Cloud para mostrar como é que nós planejamos isso de uma forma estratégica, rápida e assertiva, já com base no conhecimento que nós temos do que funciona e não funciona. Então, eu vou voltar lá para o meu banco de estratégias no Asana. Então, aqui no Asana eu tenho toda a minha biblioteca de estratégias. Aqui dentro da biblioteca de estratégias eu tenho uma seção só de IA, onde eu guardo meus prompts e coisas que eu tenho utilizado. Então, eu vou vir aqui na minha busca, né? Meu buscador, eu vou colocar prompt de LinkedIn conversa, por exemplo. Deixa eu separar aqui, que eu acho que vai estar assim. Ó, tá aqui. Esse aqui é o prompt de LinkedIn Ads, planejamento de campanha de conversa. Eu vou abrir ele aqui. E esse prompt aqui, ele é ninja, tá? Ele já tem todas as informações do que vem dando certo, como eu quero que ele mostre e me planeje o anúncio de acordo com as melhores práticas que a gente tem tido resultado. Então, eu copio esse prompt aqui e eu colo lá dentro do projeto do meu cliente. Então, lembrando, eu vou pegar aqui o projeto que eu quero, vou pegar um exemplo de projeto, né? No caso, a locadora, que eu acabei de planejar uma LinkedIn Company Page, vou pegar esse projeto. Lembrando que os meus projetos aqui dentro do Cloud, eles já têm todo um conhecimento do projeto que eu vou adicionando aqui. São transcrições de reuniões, briefing do projeto. Então, o Cloud ele já conhece a empresa, fechou? Por isso que eu colo o prompt direto ali e funciona. Então, só vai funcionar esse prompt se a tua LLM, seja o Cloud ou outra, já conhecer a empresa, fechou? Então, eu vou colar aqui, ó, colei. Né, com base em todo o conhecimento do projeto, me sugira uma estratégia de LinkedIn Ads usando anúncios de conversa, seguinte processo. Então, eu passo passo a passo ali. Primeiro, ele vai criar o público-alvo. Ele vai criar uma tabela das 4 cores do público-alvo e soluções. E aí ele vai desenvolver um anúncio para cada dor. Esse é o segredo, tá? De forma rápida, precisa. E aqui eu também dou a estrutura que eu quero desses anúncios de conversa, tá? Ó, eu quero que a opção 1 seja sempre, pelo seu perfil ver que vai interessar o que fazemos, e os 2 você cria outros ganchos persuasivos. Então, eu já tenho aqui a quantidade de caracteres da mensagem de apresentação, os botões, etc. Então, aqui você pode personalizar também um pouquinho, né, se quiser. Ó, aqui eu coloco que ele demonstra, para cada anúncio, demonstre o seu poder de persuasão. Cara, tá pronto o prompt, fechou? Então, se você quiser adicionar um pouco de contexto no prompt, também pode. Por exemplo, esse cliente aqui, eu tenho já, deixa eu ver aqui, planejamento, locador. Opa, planejamento, locador.
eu já peguei com eles algumas informações importantes para o planejamento de LinkedIn Ads. Então, eu já tenho mais informações aqui, né? Ó, o Tier 1, que é o primeiro perfil de público, né, são PMS, os mais importantes. O Tier 2, o secundário, né, Tier é um perfil de público-alvo, tá? Uma persona. Não é exatamente uma persona, é um perfil dentro do público-alvo deles que eles querem atingir. Então, o Tier 1 é o mais importante, são as PMS. Então, são CEOs, diretor de logística, diretor de gerente de supply chain. O Tier 2 são grandes empresas, né? Que é um pouco mais difícil para eles entrarem em grandes empresas, as PMEs são melhores, mas também dá para a gente atacar. Então, eu posso ter dois públicos aqui, né? Algumas dores, enfim. Né? Eu peguei também a transcrição da reunião, eu vou adicionar um pouquinho isso aqui, eu peguei a transcrição da reunião e coloquei aqui, tá? Reunião quinzenal, ó, aqui tem onde eles falam tudo sobre esses tiers. Então, querendo ou não, essa informação já está lá. Fechou? Vamos ver o que vai sair. Vou dar o play aqui e vamos deixar a máquina trabalhar. Ó, ele terminou aqui, tá? Só que ele não deu o artefato exatamente como eu quero. Ele me deu um artefato meio que copiar esse texto aqui para um Google Docs. Não é exatamente o que eu quero. Vamos pegar aqui, ó. Aí, por exemplo, já na parte de organização das coisas, eu vou colocar essa estratégia aqui em tráfego, né? Então, aqui na parte de tráfego do nosso planejamento, eu vou adicionar uma guia e vou colocar LinkedIn Ads Locador, tá? Ó, daí se eu for copiar isso aqui para cá, ele vai vir, cara, bem ruim assim essa formatação. Não quero assim. Isso aqui tá mais uma formatação de WhatsApp do que do Google Docs. Às vezes ele tem feito isso, tá? Então eu vou pedir para ele melhorar essa formatação. Eu gostei muito de como ele formatou a LinkedIn Company Page. Essa LinkedIn Company Page aqui, ó. Ó, esse aqui ele formatou assim. Então eu vou baixar ela em PDF e vou mandar ele arquitetar dessa mesma forma. Porque aqui tá bem visível, tá bonitinho e eu posso editar e copiar certinho para o Google Docs. Às vezes ele é meio rebelde, mas a gente ajusta. Ó. Me entregue o planejamento em um artefato de Google Docs, como no exemplo em anexo. Vamos ver se ele obedece melhor. Cada vez ele entrega num artefato diferente, assim. Enfim, ele está em evolução. Ó, tem até uma atualização aqui. Essas atualizações costumam vir com alguns ajustes nesse sentido, mas tudo bem. Vamos ver o que ele vai entregar aqui. Ó. Vai criar o artefato agora para mim. Opa, caí da sala. Compartilhar a tela de novo aqui. Deixá-lo trabalhar. Ó, pronto, agora ele já deu uma melhorada aqui no documento de... Vamos dar uma olhada nesse documento que ele gerou para nós. Ó, deixa eu baixar ele. E eu vou de novo abrir ele. A organização é tudo, gente. É muito importante para a gente ter centralizado as informações num único planejamento, né? No caso aqui a gente tem o planejamento do cliente. Então eu vou vir aqui na parte de tráfego, ó, locadora LinkedIn, aqui embaixo, abrir uma nova
uma nova guia, né? Para abrir guia sempre vem por aqui, ó, adicionar guia. E aqui eu vou lançar esse planejamento aqui. Então, eu baixei ele para o meu computador. Aqui é da LinkedIn Company Page. Cadê o plano dele? Ó. Esse aqui é a estratégia de LinkedIn Ads. Daí a gente avalia como que ela está. Vou vir aqui em abrir. Fazer um upload no Google Docs. Quando ele vem nesse formato é legal, porque ele já vem todo estruturadinho para o Google Docs, só que ele abre num outro documento. Como eu quero botar ele dentro desse documento aqui, é bem fácil. Só vir aqui, dar um Ctrl A, Command A, ó, copia tudo e cola para cá. Pronto, agora ele vai estar todo aqui. Esse pretão aqui, cara, eu vou tirar, tá meio esquisito. Vou botar aqui tudo em preto e eu pôr de destaque nenhuma. Aqui eu tenho que fazer o seguinte, formatar texto, estilos de parágrafo, opções. Então lembro como é que é texto. Tirar a formatação, já sei que tirar toda a formatação aqui, então. Aqui. Estratégia de LinkedIn Ads, anúncios de conversa, Promenade Locadora. Ó, clicando aqui, ele fica a estrutura de títulos, né? Então, essa estrutura de títulos é legal porque ajuda a gente a navegar no documento. Então, aqui primeiro a segmentação de público-alvo. Localização idioma, Brasil. Aqui vai ser Itajaí, Balneário Camboriú, Navegantes, Portugal já pegou certinho, ó, idioma português. Ó, os cargos Tier 1. Então, a gente pode construir dois públicos, né? Um PMS e o outro grandes empresas. O cargo gerente de compra, coordenador de frota, supervisor de logística, analista sênior. Aqui o porte da empresa, então quando a gente for construir o público, a gente vai fazer uma hipersegmentação, a gente vai pegar por cargos, o primeiro vai ter, a gente vai fazer dois públicos, né? Um Tier 1, cargos, tal, e aqui o porte da empresa, Tier 1 de 11 a 200 funcionários e o Tier 2 é de 201 a mais de 1.000 funcionários, então cada um a gente segmenta de uma forma. Os setores, a gente vai selecionar esses setores aqui, transporte, logística, construção civil e tal, ele pegou certinho do projeto. Interesses e comportamentos adicionais, membros de grupos relacionados à logística e gestão empresarial, seguidores de perfil localiza empresas, isso aqui é interessante, movida PJ e tal. Então, lá na hora de configurar o público, a gente vai usar essas informações. E as exclusões de público, cargos operacionais sem poder decisório, motoristas, auxiliares, estagiários, empresas de locação de veículos, né, concorrentes diretos, é bom a gente excluir também. Funcionários da Promenac, né, dá para a gente excluir a própria Promenac, pegar a empresa Promenac e excluir, para a gente não apresentar para os funcionários, então é interessante. E aqui, ó, a tabela de dores e soluções, é uma das coisas importantes aqui que eu peço nesse prompt. O que é a tabela de dor e solução? Eu peço para ele listar as 4 principais dores do mercado. Então, o custo invisível da própria frota, né? O que o decisor sente? PVA seguro, manutenção corretiva. Como é que a gente resolve esse problema? Parcela fixa e previsível, sem depreciação do ativo, né, da frota dele, sem surpresa, o capital fica livre para crescer. Não imobilizado em carro. Então, essa é uma das grandes dores de quem precisa locar frota, né? O custo invisível da própria frota. Depois vem a operação travada quando o carro quebra, né? Então o carro quebra e tal, fica parado, tem que mandar para manutenção. A Promenac resolve isso porque ela já disponibiliza um carro reserva entregue na porta da empresa. O time não para, a operação não para nunca. Então são benefícios, né? A gente monta sempre pelo menos 4 principais dores e soluções e cria um anúncio para cada um. Então, essa aqui é o segredo. Então, a gente vai criar aqui os anúncios de conversa. Ó. Eu gosto de dar uma quebra de linha. Então, aqui 3, os anúncios de conversa. Eu gosto, inclusive, de criar aqui
Títulos, ó, eu venho aqui, seleciono ele não está como título, então eu dou um Command Option 1, para ele virar um título 1. Vou pegar ele e botar amarelinho aqui. Tabela de dores e soluções. Ou você pode selecionar, se quiser transformar ele num título, vem aqui, ó, transforma ele num título 2, ó, aplicar título 2. Só que o título 2 aqui eu quero que ele fique amarelo, como é legal o amarelo. Eu posso também transformar, não vou usar o documento inteiro. Então, fechou. Aqui eu tenho a tabela de 2 soluções e aqui eu venho os anúncios. Esses anúncios, eu vou usar o título 3, para ele ficar mais dentro, assim, tá vendo? Ficar mais organizado. Só que o problema é que o título 3, ele está com o preto ali, eu vou botar o amarelo aqui, para a gente ter uma visibilidade melhor. Então, aqui o anúncio de conversa 3, aqui, quer dizer, são os anúncios de conversa, aqui a parte 3. E aqui está o anúncio 1. Então, o anúncio 1 eu vou usar no título 3. Aí fica mais fácil de rastrear. Ó, anúncio 1 está aqui. Dor, custo invisível da própria frota, tá vendo? Custo invisível da própria frota virou um anúncio. Aí ele tem 3 assuntos, olha só que estratégico. Opa, pelo seu perfil vai interessar o que fazemos. Esse aqui é o que mais sempre funciona, então eu jogo ele primeiro. E aqui eu tenho algumas variações. Ó. Sua frota tem um custo que você ainda não calculou. E uma terceira opção, para a gente ficar fazendo teste AB, o dinheiro parado em carro poderia estar te dando lucro. E aqui está o fluxo do anúncio de conversa. Mensagem de apresentação, 500 caracteres. Fala first name. Talvez o fala a gente pode melhorar aqui por um tom de voz mais preciso. Oi, first name, vi que você é job title na empresa tal, estou certo? Botão, isso mesmo, houve algum engano. Daí, se ouviu isso mesmo, a gente vai focar no anúncio de transformação. Nome, existe um custo que a maioria dos empresários não vê, até que ele aparece no balanço. Manutenção corretiva, depreciação, IPVA, seguro, capital imobilizado em veículo que só perde valor. A Promenac faz uma coisa simples, transforma tudo isso em uma parcela fixa e previsível, sem surpresas, sem mobilização, sem dor de cabeça. Seu dinheiro de volta a trabalhar pelo seu negócio e não pelo carro. Quer ver como funciona? Aqui o Bora, né, ele está usando o Bora. A gente pode adaptar para a linguagem, né? Sim. Sim, vamos colocar, gostaria de entender. Sempre é bom dar uma revisadinha, né? Talvez numa próxima, vou colocar, em vez de pena. Tem que adaptar um pouco o tom de voz, depois o cliente que vai aprovar, né? Resposta, houve algum engano, ou pena talvez numa próxima, sem problemas, se você fica à disposição, se quiser conversar sobre a gestão de frota no futuro, pode contar comigo. Pode visitar o site da empresa, daí está aqui, promenaclocadora.com.br. Fechou. Aí vamos pro... Aí o Bora aqui a gente transformou em gostaria de entender, né? Então, eu vou trocar aqui ó, o Bora por gostaria de entender. Aí abre o formulário. Pronto. Aí o anúncio 2 aqui, vamos transformar isso num título 3. Aí essa revisão ela é importante ser feita, né? A máquina ela faz um bom trabalho, porém ela estrutura para você, mas é sempre muito importante você dar uma revisada, né? Dar um tapa ali, deixar tudo bem de acordo. Assuntos, beleza, fluxo de anúncio de conversa, botão isso mesmo. Aqui a ideia, a parte do topo ela é sempre igual, muda aqui os assuntos, e aqui vai mudando as cópias e a gente vai fazendo a mesma revisão. A gente escolheu aqui que não vamos usar o Bora, vamos usar assim, gostaria de entender, talvez numa próxima. Então eu já posso pegar esse aqui e trocar aqui, ó, com gostaria de entender, talvez numa próxima, só vou ajustar aqui, embora, né? Não vai ter bora. Gostaria de entender? O anúncio 3 aqui eu vou colocar também, no título 3 e com uma corzinha. Dar uma revisada aqui, aqui a gente já pode ajustar esses botões que vão aparecer aqui.
como a gente falou assim, gostaria de entender, aqui não vai ser bora. Gostaria de entender, abre o formulário, e aqui o anúncio 4, vamos colocar também, tá vendo? Ó, aqui eu estou estruturando, acho muito importante a organização, né? Então, aqui eu estou estruturando sempre os títulos, ó, anúncio 1, 2 e o 3, aqui eu estou no 4. O 4 ele está como um texto normal, então eu vou pegar ele e vou transformar ele no título 3. Agora ele apareceu aqui, tá vendo? Só que daí ele fica com preto, porque o padrão do documento é preto. Então, eu vou colocar ele amarelo. Pronto, então é amarelo. Aí aqui a mesma coisa eu vou fazer, vou dar uma adaptadinha aqui, botão, em vez de falar bora, eu vou mudar aqui, vou deixar padronizado para todos, ó. Aqui em vez do bora, vou colocar assim. E aqui está o formulário, ó. Aqui está o formulário, modelo único aplicado a todos os anúncios de conversa. Solicite uma proposta de frota para sua empresa, o título. Conte com a Promenac para gerenciar sua frota. A logo da Promenac, né, imagem e a CTA solicitar proposta. Os campos do formulário. O padrão do LinkedIn já pega tudo isso aqui. Vamos ver o que ele me sugeriu aqui. Quantos veículos sua empresa utiliza? Legal, de 1 a 3, 4 a 10, 11 a 10 e mais de 20. Bem interessante. Qual a sua principal necessidade? Terceirização, locação, reduzir o custo, legal. Mensagem de confirmação após envio, recebemos sua solicitação, em breve nossa equipe entrará em contato. A página de política de privacidade é muito importante, tem que ter, senão o LinkedIn não roda. Aqui já vem com um direcionamento para o WhatsApp, só que tem que preencher o número aqui, ó, mas já vem, ó, me cadastrei em um anúncio no LinkedIn Ads e queria mais informações. Meu nome é esse que está escrito aqui nos códigos, né? Substituir o X pelo número real do WhatsApp. Então, isso é para provar que o cliente tá? Fechou. Temos uma estratégia em poucos minutos aqui, né? Alguns 15, 20 minutos, mas toda estratégica. Então, a gente tem aqui os anúncios de LinkedIn Ads e, como a gente viu no vídeo anterior, também a parte de... Aqui é o LinkedIn Ads e aqui no engajamento a gente montou a LinkedIn Company Page. É isso. Espero ter aberto a tua mente como a gente pode ser assertivo usando as nossas ferramentas de inteligência artificial e bons projetos.